Tá ouvindo esse barulhinho? É o som da perfeição. Bala baiana, crocante por fora e super cremosa por dentro. Se você já tentou fazer esse doce, com certeza já passou por isso. O caramelo derreteu rápido demais, a bala grudou todo no papel, virou uma bagunça. Acertei? Então respira fundo, porque o vídeo de hoje está recheado com segredos que ninguém te conta para fazer a bala baiana perfeita, no ponto correto e que você pode vender embalada na unidade ou em forminhas para festas. Sim, é isso mesmo. Eu vou te contar o segredo do brigadeiro caramelizado que pode ficar exposto, inclusive, na mesa de festa. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele joinha que me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade sempre aqui no canal para você. E me conta nos comentários, que doce clássico brasileiro você quer aprender por aqui? Ou então manda só um coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo. E fica comigo até o final, porque lá eu vou deixar dicas valiosas de armazenamento, validade e precificação para você vender a sua bala baiana com muita segurança. Todas as medidas dos ingredientes em gramas estão anotadinhas aqui embaixo na descrição do vídeo, prontinhas para você. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar a nossa receita pela massa do brigadeiro. Para ele eu vou usar uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e um pacotinho de 50 gramas de coco ralado. Aqui eu tô usando coco ralado fininho e desidratado, sem açúcar. Agora eu vou misturar tudo. E ele vai ficar desse jeito. Eu tô usando coco ralado desidratado, né? Como eu disse, é o coco sem umidade. Então eu vou deixar essa panela descansando aqui sem ir ao fogo por 10 minutinhos, para que a umidade do leite condensado e do creme de leite reidratem esse coco antes da gente cozinhar. Depois de 10 minutos, olha só a diferença na textura. Agora eu vou levar a massa para o fogo até chegar ao ponto de enrolar. Eu estou usando fogo médio alto e precisa mexer sempre para não queimar. O brigadeiro de coco chega ao ponto bem rapidinho, então precisa ficar de olho, tá? É importante também usar uma panela de fundo mais grosso e espátula de silicone para raspar todo o fundo da panela. E não precisa ser panela antiaderente. Você pode fazer brigadeiro nas panelas que já tem em casa mesmo. O ponto correto é esse aqui, quando ele está desgrudando totalmente da panela. Eu inclino a panela e ele se solta totalmente do fundo. A gente chama esse ponto de ponto cambalhota. Agora eu vou desligar o fogo e mexer por mais um minutinho para ficar bem brilhante. Você pode perceber que quando a gente passa a espátula, o brigadeiro não se junta. E quando a gente levanta, ele cai em blocos bem grandões aqui da espátula. A massa já está prontinha agora. E a textura dela é essa aqui. A gente vai retirar da panela, transferir para o plástico filme, embalar tudo e eu vou deixar essa bala descansar por pelo menos 6 horas antes de enrolar. Depois de descansada e em temperatura ambiente, nossa bala já está pronta. Eu vou abrir o filme e você pode perceber como ela se solta com facilidade. Isso é sinal de que ela está no ponto perfeito. Olha só que textura linda que fica a nossa massa. Agora vamos porcionar? Eu quero balas grandes, então vou separar em porções de 25 gramas. A nossa massa rende em média 430 gramas no total, o que vai dar 17 brigadeiros de 25 gramas. E se você for vender as balas para festa, pode fazer um tamanho menor, com 15 gramas de massa.
Olha só que textura linda! Eu vou enrolar os brigadeiros fazendo uma bolinha bem redondinha. E vou repetir o mesmo processo para toda a massa. E você pode perceber que a massa tá bem macia, né? Se eu banhar agora, ela vai deformar, dar um maior trabalho e não vai ficar bonita. A partir de agora, eu vou te dar dicas importantíssimas para aumentar a durabilidade da bala. Então presta muita atenção em todos os processos, tá? E você já curtiu o vídeo? Tô de olho, hein? Deixa seu joinha aqui embaixo que esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas sobre brigadeiros vidrados. E aqui vem a primeira dica. Depois de fazer as bolinhas, eu vou passar as balas no açúcar refinado. Esse açúcar vai fazer uma blindagem na bala, que vai isolar a umidade da massa do brigadeiro da calda do caramelo. Então eu passo no açúcar e boleio novamente para ficar bem redondinho. Passei todas as bolinhas no açúcar e agora vem a segunda dica importante. Eu vou forrar uma vasilha com papel manteiga. Vou colocar as bolinhas já passadas no açúcar aqui dentro. Eu posso cobrir aqui com papel manteiga ou com um pano limpinho. A gente vai deixar essa bala descansar de um dia para o outro em um local seco e arejado. E muita atenção, não pode cobrir com plástico filme e nem levar para a geladeira, tá? A gente precisa que se forme uma camada levemente açucarada na superfície da bala. E se você já assistiu os nossos vídeos de brigadeiro aqui no canal, sabe que o que faz o brigadeiro açucarar é exatamente o contato com o ar. Então, se a gente fechar a embalagem com filme ou com uma tampa bem vedada, o brigadeiro vai demorar mais a açucarar e formar aquela casquinha. Também não pode levar esse brigadeiro para a geladeira, porque quando retirar o açúcar vai derreter e a blindagem não vai se formar. Testa essas dicas, depois volta aqui nos comentários para me contar o que você achou. Deixei as balas de um dia para o outro descansando e agora elas estão prontinhas para o banho. O açúcar continua aqui aparente, mas quando eu pressiono a bala, você pode perceber que se formou uma casquinha aqui ao redor dela. Então agora eu vou reservar as nossas balas e vamos preparar a calda? Para a calda, eu vou usar 2 xícaras de açúcar, meia xícara de água, 2 colheres de sopa de vinagre de álcool, aqui eu estou usando o vinagre branco, 2 colheres de sopa de glucose e meia colher de chá de cremor de tártaro. Eu vou mexer todos os ingredientes. E agora que já está tudo muito bem misturado, eu vou passar um pincel úmido aqui nas laterais para limpar e não deixar nenhum grãozinho de açúcar por aqui. Esse processo é importante porque os grãozinhos de açúcar que estiverem presos aqui na lateral vão aquecer mais rápido, vão queimar e vão queimar a sua calda também. E atenção, eu misturei tudo agora no início do processo, mas depois que a gente levar a panela para o fogo, não pode mais mexer, senão a calda vai cristalizar. Vou acender o fogo e vou deixar a calda ferver por alguns minutos até ela chegar ao ponto. Isso é quando a gente tiver aproximadamente 170 graus ou quando ela estiver em ponto de vidro. A calda começou a ficar douradinha e agora eu vou conferir a temperatura. Mais alguns minutinhos e ela já está pronta. A calda chegou aqui na cor de guaraná, chegou a 167 graus e agora a gente vai fazer o teste. Eu vou tirar ela aqui do fogão para não queimar. Eu tenho uma vasilha com água bem gelada e agora a gente vai colocar um pouquinho de calda aqui dentro. Quando eu coloco a calda, já dá para sentir o barulhinho. Se a calda estiver crocante e quebradiça, é porque já está no ponto. Se eu bater essa calda na vasilha, ela precisa fazer um barulhinho de vidro, como se fosse um vidro mesmo batendo aqui na vasilha. O último teste é experimentar a calda. Se você morder, perceber que está crocante e ela não grudar no dente, é porque também já está no ponto.
E sim, nossa calda está no ponto, prontinha para banhar as balas. Vamos lá? Agora a nossa calda está pronta, eu vou só esperar essas bolhas se desfazerem e a gente vai começar a banhar. Eu vou colocar a bala aqui dentro, afundo ela na calda e retiro. Olha como ela fica linda. Vou passar a bala para o tapetinho de silicone. Essa calda é muito quente, então, por favor, toma cuidado para não se queimar. Retirei o excesso e vou levar a bala para o tapetinho. E eu tô usando o tapetinho de silicone, mas você pode colocar suas balas em uma forma de alumínio untada com manteiga ou margarina. Balas prontas, acabamos de retirar do fogo e assim que a gente banhar todas elas, já precisamos embalar. Eu vou retirar esse excesso de calda com uma tesourinha. E é assim que elas vão ficar. E olha só que belezinha! Escuta só o barulhinho e a crocância dessa bala. A combinação da maciez do brigadeiro de coco com a crocância do açúcar deixam essa bala simplesmente perfeita. Ela deixa todo mundo com água na boca. E também não é para menos, né? A bala baiana é super saborosa, cremosa por dentro e muito crocante por fora. Essa combinação é sempre uma delícia. Para embalar, você pode usar uma folha de celofane ou um saquinho plástico, mas atenção, é muito importante que ele seja de polipropileno ou PP. Não pode ser de outro material, senão a bala vai melar. E aí é muito simples. A gente retira a rebarba, coloca a bala aqui no papel para bem casado e fecha fazendo uma trouxinha. Agora é só usar o fecho prático para deixar tudo bem fechadinho. E é assim que ela fica. E se você for trabalhar com o docinho aberto para festas, vai precisar de um produto chamado brilho para chocolate. E vai borrifar o brilho para chocolate sobre o seu docinho. Agora é só esperar secar. E vou colocar o docinho na forminha dobrável. Olha só como fica lindo. É importantíssimo embalar todas as balas assim que a gente terminar de banhar. Não pode deixar esfriar. Depois de prontas e já embaladas, você coloca todas as balas dentro de uma vasilha, fecha com cuidado e conserve em geladeira por aproximadamente 5 dias. Essas balas também podem ser congeladas por até 90 dias. Lembrando que depois de conservadas na geladeira ou no freezer, elas precisam ser consumidas no mesmo dia, senão elas vão realmente derreter. Agora, se você quiser, pode inclusive passar um filme ao redor dessa vasilha e eu vou levar para a prateleira mais baixa da geladeira. E a gente tem outros vídeos ótimos de bala baiana e brigadeiro vidrado aqui no canal. Você já assistiu? Eu vou deixar o link desses vídeos aqui embaixo na descrição para você assistir. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas aqui do canal estão aqui embaixo na descrição. É só clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente continue trazendo sempre receitas incríveis para você. Eu fiz as balas baianas tradicionais, mas você pode usar essa receita de calda para fazer brigadeiros vidrados de todos os sabores, super coloridos e personalizados de acordo com a paleta de cores da festa do seu cliente, ou mesmo fazendo referência às datas sazonais. Você pode, por exemplo, fazer um brigadeiro de milho e banhar com uma calda amarelinha, isso para a festa junina. Pode fazer coxinha de morango com brigadeiro branco e banhar na calda vermelha para o Dia dos Namorados. Enfim, usar a criatividade e adaptar essa receita para vender muito o ano inteiro.
A receita me rendeu 17 balas baianas com peso final de 32 gramas. O preço de custo de cada bala é de 88 centavos e você pode vender cada uma a partir de R$ 3,20. Isso sem contar a embalagem, certo? Como você viu, eu indico que você guarde as balas em um pote bem fechado dentro da geladeira. Ela vai durar ali por volta de 5 a 7 dias. E você também pode congelar. Nesse caso, elas vão durar de 30 a 45 dias tranquilamente. Inclusive, você pode montar combos e potinhos de bala baiana e brigadeiro caramelizado, congelar e vender eles congelados mesmo, orientando o cliente a retirar do congelador com mais ou menos ali uns 30 minutos antes de consumir. Já a bala que vai ficar exposta na mesa, não tem jeito. O ideal mesmo é que você banhe no dia ou no máximo na noite anterior à entrega. Aí precisa colocar tudo em uma caixa, vedar bem com plástico filme, manter na geladeira e só colocar na mesa na hora da festa, porque mesmo usando o spray de brilho para chocolate, o açúcar vai absorver a umidade do ambiente e melar à medida que o tempo for passando. E não tem opção, tá? Você vai ter que testar antes de aceitar encomendas, porque a umidade da sua cidade interfere muito nesse resultado. Quanto mais úmida for a sua região, mais rápido a casquinha da bala vai derreter. Experimenta fazer a bala baiana aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. E aí, gostou das balas baianas? Me conta que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros produtos deliciosos, super práticos e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!